Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Hoje eu vou comentar sobre a sexta rodada do Brasileirão. Então desde já peço seu like para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Bem pessoal, antes de a gente começar aqui, deixa eu fazer um convite para vocês que estão acompanhando esse vídeo. É o seguinte, a gente está fazendo lives narrando alguns jogos do Brasileirão. E hoje a gente vai ter o jogo entre Flamengo e Fluminense, válido para as oitavas de finais da Copa do Brasil, tá bom? Então, quem quiser acompanhar, a gente possivelmente vai entrar ao vivo meia hora antes do jogo. Então, se você quiser acompanhar a narração, dê uma passadinha no canal, tá bom? Ou se você acionar o sininho, verifica a notificação que vai chegar aí para você, tá bom? Sobre a nossa live. E também, se você gosta de games, séries e entretenimento em geral, a gente também tá fazendo lives de games, tá bom? Jogando alguns jogos clássicos. Então quem gosta de jogos clássicos do PS1, PS2, então dá uma passada, tá bom? Lá no canal, limitando-se, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês ir lá. A gente tá quase chegando a 100 inscritos naquele canal, tá bom? Canal também que é meu, tá bom? Que eu também faço os vídeos por lá. Faço vídeos de games, de séries, tá bom? Então, dê uma passada por lá, se inscreva, tá bom? Tem muito conteúdo legal lá pra vocês aproveitarem. Então, quem quiser dar essa força, tá bom? Se inscreva lá. Eu agradeço a todo mundo que puder me ajudar, tá bom? E também, como falei, quem puder me ajudar também, deixando like, se inscrevendo e também acompanhando as lives, né? Só dá uma passadinha lá, deixa o like, se inscreve, né? Eu sei que a concorrência é grande em termos de transmissões, porque tem muito canal aí que vai transmitir o jogo, né? Não só com imagens, né? No caso a TV, mas também transmitindo, né? Somente com a narração, somente os canais do Flamengo e do Fluminense. Mas quem puder dar essa força, tá bom? Pro canal, eu agradeço de coração, tá bom? É um projeto que eu tenho. Como falei, eu não sou narrador profissional, eu tô fazendo conteúdo extra aqui pro canal para dar uma variada. Mas quem quiser dar essa força, bom, para me ajudar e fazer com que eu me esforce a cada dia para melhorar mais o conteúdo do canal, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação mais. Vamos lá saber como é que foi a sexta rodada do Brasileirão? Então vamos lá, vamos começar com os resultados. Então a gente teve, para começar, a gente teve Bahia 2, Flamengo 3, partida essa que a gente transmitiu, tá bom? Com a narração. A gente também teve Palmeiras 1, Bragantino também 1. A gente teve o Grêmio empatando em 0-0 com Fortaleza. No clássico paulista, a gente teve Corinthians 1, São Paulo também 1. Já o líder, né, do campeonato, o Botafogo, perdeu para o Goiás. Foi 2-1 para o Goiás. O Fluminense ganhou do Cuiabá por 2-0. O Atlético Mineiro ganhou do Internacional por 2-0 também. O Vasco perdeu novamente em casa, dessa vez para o Santos. Foi 1-0 para o Santos em cima do Vasco. No clássico paranaense, a gente teve a vitória do Atlético Paranaense por 3-2 em cima do Curitiba. Já no clássico mineiro, o Cruzeiro atropelou o Coelhão. Foi 4-0 para o Cruzeiro em cima do América Mineiro. Bem, então esses foram os resultados da rodada, tá bom? E vamos lá comentar um pouco sobre o que foi essa rodada, tá bom? Do Brasileirão. A gente teve muita polêmica, né? Envolvendo a arbitragem. A gente teve, como falei, teve clássicos, né? Regionais. Então vamos lá, vamos ver como que ficou. Vamos lá começar a comentar pela partida que a gente transmitiu, que foi o jogo do Flamengo e do Bahia. Beleza? Então vamos lá. Bem, o que foi a partida? A partida foi maluca, tá bom? A gente teve 2 jogadores pelo lado do Bahia expulso. E a gente teve um Flamengo que não soube aproveitar o fator de ter 2 jogadores a mais. O Flamengo, primeiro tempo, jogou bem, criou muitas chances, inclusive fez 2-0, depois o Bahia foi lá e diminuiu. E depois terminou o primeiro tempo com 3-1.
parecia que o Flamengo iria derrotar o Bahia de forma fácil, né? Já que a equipe carioca estava jogando melhor, estava dando um certo sufoco, apesar das dificuldades novamente que o Flamengo vem enfrentando no setor criativo. O Bahia também tentava os chutes de fora da área, né? Arriscava bastante. Inclusive, eu tenho que elogiar o primeiro gol do Bahia, né? Quando ele diminuiu para 2-1. Foi uma bela jogada, tá bom? Toque rápido ali na entrada da área. E o Biel, né, que fez o gol, chutou praticamente na entrada da área, de primeira, sem dar nenhuma chance pro Matheus Cunha, que ainda pulou, mas não achou nada. E o Bahia diminuiu o placar naquela ocasião. Então, assim, o Flamengo, inclusive, também tem que destacar o primeiro gol do Davi Luiz, né? Eu perdi Felipe Luiz na transmissão. Os dois são meio parecidos por causa do cabelão, mas assim, o Davi Luiz fez o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. O pessoal até brinca que ele tinha feito anteriormente aquele gol contra, mas não, esse aí foi o que valeu, tá bom? Foi o gol que valeu, que foi a favor do Flamengo. Então foi o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Então realmente um destaque, né? Positivo pro Davi Luiz, que não vem jogando bem, vem falhando muito. Não é mais aquele jogador que foi lá do tempo do Chelsea, que se destacou, né? Inclusive também se destacou para a seleção brasileira, mas tá longe de ser isso daí. O Davi Luiz realmente tá bem mal, hein? Mas assim, no segundo tempo foi algo realmente de, assim, foi espantoso, eu posso usar esse adjetivo, por conta do Flamengo não ter jogado praticamente nada no segundo tempo. Eu analisando o jogo de forma mais friamente, porque quando a gente está ali narrando, é difícil você comentar e narrar ao mesmo tempo, porque são muitos detalhes e às vezes a gente ali na emoção da narração, a gente às vezes acaba deixando passar alguns detalhes, né? Então é meio complicado você narrar e comentar ao mesmo tempo, mas assim, eu vendo o jogo assim, posteriormente, né? Eu vi que o segundo tempo do Flamengo foi muito ruim. O Flamengo não soube aproveitar, inclusive pegou um gol logo no início do segundo tempo. O Bahia fez 3-2. E o Bahia começou a pressionar o Flamengo de uma forma assim que estava começando a acuar o time. Mas isso tudo também teve um detalhe muito determinante, assim. Porque assim, foi as substituições do São Paulo no intervalo. Simplesmente ele substituiu 5 substituições. Assim, e sabe, assim, ele depois justificou, né, na coletiva, dizendo que teve lesões e tudo mais, deu um migué dele lá. Coisa que eu não acredito, porque ele substituiu até o Matheus Cunha, né, o goleiro, que aparentemente parece que estava sentindo a perna. Tudo bem se ele estiver sentindo, até para poupar ele pro jogo de hoje, né, que eu tô gravando esse vídeo no dia 16 de maio de 2023, que a gente vai ter o primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil. Mas de resto, tinha jogador aí que poderia muito bem continuar, né? E ele tirou. Praticamente fizer 5 substituições. E o que, eu sinceramente, minha opinião, eu acho errado. Porque é o seguinte, se você faz todas as modificações logo no intervalo, quando chega no segundo tempo, sempre tem um imprevisto. Um jogador se machuca, ou então sai lesionado, ou o jogador começa a se cansar muito rápido. Aí você já queima todas as substituições e não tem mais nada, não tem como você substituir. Isso acaba dando uma desvantagem para a sua equipe caso ocorra alguma eventualidade. Por exemplo, um jogador justamente se machuca ou fica muito cansado, então é um jogador a menos. Então o Sampaoli correu esse risco. Eu não sei o que ele pensou, né? Como eu falei, eu não acredito que a equipe, 5 jogadores se machucaram de uma vez só. Acho meio improvável, quer dizer que nenhum tinha condição de voltar para o segundo tempo. Eis a questão, né? Então, assim, ele correu muitos riscos, inclusive de também ter saído com o resultado negativo, né, dali. Porque depois que eu teve as expulsões, que teve muita reclamação por parte do Bahia, o Bahia reclamou muito por conta das expulsões que foram de forma acertada. Porque é o seguinte, os 2 jogadores que foram expulsos, eles receberam cartões amarelos. No caso, foi 2 cartões amarelos que ocasionaram a expulsão. E os 2 lances em si foi de cartão amarelo. O primeiro, o jogador praticamente deixa a mão ali, o cotovelo, no rosto do jogador do Flamengo.
até de forma intencional. Por mais que eles, mas abriu a mão para poder defender, mas de forma tão alta, né? De forma que atinja o seu adversário, não dá, né? Não venhamos, não dá para dizer que é um lance normal, né? Então ele foi no mínimo imprudente. Então ele simplesmente deixou a mão assim, deixou a mão, por exemplo, para acertar o rosto do jogador do Flamengo, que de fato assim chegou a encostar, né? E pode até ter machucado, porque realmente cotovelada é algo bem complicado. E no segundo, apesar do Miguel e do Gabigol, né, que ele fez ali o teatrinho dele, o Gabigol é daquele jogador realmente que é complicado falar do Gabigol, ele é um teatro, né, em vida ali. Mas assim, ele foi esperto, né? Ele se aproveita do momento como qualquer outro jogador se aproveitaria, viu que o jogador fez o movimento de dar, né, o tapa, né, de forma intencional, porque ele fez o movimento, acertou o peito, né, do Gabigol, né, mas ele fez o movimento de dar, né, você percebe na imagem que ele faz o movimento, obviamente não acertou o rosto, mas ele fez o movimento para acertar o Gabigol. Então, lance para cartão amarelo, não. O juiz olhou, viu e aplicou corretamente o cartão amarelo. Como já tinha um segundo, aí foi expulso. Mas assim, uma coisa seria se o juiz tivesse expulsado de forma assim, direta. Pegou, puxou o cartão vermelho, pronto, tá aqui expulso. Aí seria errado. Mas como foi lance de cartão amarelo, então tá correto as expulsões por conta do segundo cartão e não tem nada o que reclamar. Mas assim, lances de arbitragem realmente nessa rodada foi muito complicado. Foi bem polêmica a arbitragem nesse final de semana. Eu já tinha comentado sobre um lance bizarro, né, que teve do lance entre Remo e Amazonas, né, em que teve aquele pênalti bizarro que a juíza marcou. E isso só demonstra realmente o nível que tá a nossa arbitragem, né, o que é realmente bem lamentável, né. Infelizmente, nosso futebol, né, futebol que a gente tanto se orgulha de dizer que a gente é pentacampeão mundial, precisa de uma arbitragem à altura, né? Que realmente está complicado. Mas assim, voltando ao jogo, depois das expulsões, o Flamengo, eu não sei o que aconteceu, o que acontece com o Flamengo, que é uma coisa que é inacreditável. Ele não sabe se aproveitar da vantagem que tem numérica, né, em campo. Foi assim contra o Botafogo e foi assim agora com o Bahia. O Bahia com dois jogadores a menos, o Bahia conseguiu colocar uma pressão até de forma contínua em cima do Flamengo. Foi uma pressão, sabe, até o final da partida. O Flamengo teve algumas chances de praticamente sacramentar a vitória, fazer o quarto gol, mas não soube aproveitar. Inacreditável como jogadores técnicos, né? Que o Flamengo tem uma equipe muito técnica, não souberam dar um passe, armar um contra-ataque de forma correta para chegar ao gol do Bahia. E a defesa do Bahia tava ali, né? Tava escancarada, né? Dava muito bem para jogar aí de forma organizada, fazer a jogada tocando a bola calmamente para até chegar ao gol do Bahia, porque dava fácil pro Flamengo fazer o quarto gol. Só que não soube aproveitar, se enrolava lá com a bola na frente e não conseguiu marcar o gol. Até o Gabriel ainda fez um gol, mas estava impedido, né? Mas assim, é inacreditável como o Flamengo, o time que tem, né, com os nomes que tem em campo, né, no papel, não conseguiu fazer um quarto gol num time que tem dois jogadores a menos. Aonde que, acho que qualquer, por exemplo, Palmeiras, até um Fluminense, se tivesse nessa condição ia meter 4, 5, 6, 7 gols no Bahia, por conta da vantagem, né? Mas o Flamengo realmente mostra, em alguns momentos, uma desorganização ofensiva que realmente é preocupante. Principalmente também, como falei, era a pressão final, né? O Bahia conseguiu ser melhor na partida, no caso no segundo tempo, do que o Flamengo, que tinha dois jogadores a mais. E quase que leva o gol de empate, né? E novamente, eu tenho que comentar isso, né? Que o Santos, novamente, ao meu ver, eu olhando o lance novamente, não vou dizer que foi uma falha gritante do Santos, né? Mas aquela bola que ele pegou, aquele gol lá do segundo jogo no começo, dava para ele pegar. A bola não passou ali perto do corpo dele, então dava para ele ter, no mínimo, esticado a perna para poder ter feito a defesa, né? Ele resolveu pular para trás e acabou não pegando a bola. Mas dava para ele conseguir fazer a defesa de forma até
fácil, né? Não foi um lance tão assim rápido para surpreender ele. Mas assim, o Flamengo mostrou realmente que tem muito a se melhorar. O São Paulo ele tá tentando, né? Tá tentando organizar a equipe, mas realmente falta muita coisa pro Flamengo voltar a ser aquele Flamengo que a torcida tanto se orgulhava de ser, né? E realmente é preocupante, porque o Flamengo também tá sofrendo com várias lesões, né? Eu não sei se todas aquelas substituições foi por lesões. Eu acho meio impossível, né? É difícil de ser. E se um jogador se lesionado ao mesmo tempo, se tiver, eu acho que realmente é uma coisa que tem que ser cobrado da equipe médica, né? Do departamento médico do Flamengo. Porque não pode ter tantos jogadores se lesionando de forma assim tão rápida como essa equipe do Flamengo tá tendo, né? Até porque os caras tiveram mais de 50 dias de férias. Não estavam jogando de forma incansável esse tempo todo. Eu sei que a maratona de jogos no futebol brasileiro é alta, né? É cansativo, mas a equipe do Flamengo tá já nesse nível assim. Agora que a temporada tá se iniciando, né? É complicado. Então, o departamento médico precisa dar explicações quanto a essa situação dos jogadores, porque tá complicado e esses desfalques realmente pesa muito. Hoje o Flamengo vai ter muitos desfalques, né? Contra o Fluminense e é complicado, vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo. O Fluminense é favorito por conta da situação que tá atualmente, né? O Fluminense tem mais times hoje em dia do Flamengo, não no papel, né? Mas a questão realmente de quem tá jogando mais. O Fluminense tá jogando mais do que o Flamengo hoje, né? E realmente é uma situação complicada pro rubro-negro. Já o Bahia realmente teve outro revés, né? Mas mesmo assim mostrou garra, determinação, buscou o empate até o final. Não conseguiu por detalhes, né? Teve chance de até empatar, mas não teve, pode assim dizer, competência também, né, de empatar. Mesmo assim buscou até o final. E acho que a torcida pode ter uma esperança de que o Bahia possa ter dias melhores, né? Porque a equipe, apesar de não ter um nível tão alto, né, uma qualidade técnica tão alta, realmente é uma equipe realmente que mostrou raça, e se demonstrar essa raça em todos os jogos, realmente pode ganhar posições e assim brigar por algo grande no campeonato. Muito bem, já falei demais do jogo do Flamengo com o Bahia, já que é o jogo que a gente transmitiu, né? O jogo que eu observei bem alguns detalhes. Então vamos lá, vamos pro próximo. Vamos lá pro empate do Palmeiras com o Bragantino, foi 1-1. Muito bem, o Palmeiras empatou com o Bragantino em 1-1. O Palmeiras teve mais um tropeço, né? Na competição. A equipe estava até que ganhando, né? Mas sofreu um empate. E é um empate com aquele gostinho amargo, né? Até pro Abel Ferreira, que estava reclamando muito, né? O Abel Ferreira é assim, ele é uma coisa que... Ele é um bom técnico, ele realmente sabe muito bem trabalhar a equipe, mas às vezes ele faz umas críticas assim que às vezes parece que somente é com a equipe dele, né? Ele falou, se o Bragantino jogasse tanto como jogar com a gente, né? Ele seria, sabe... Tipo assim, deu pra entender, se o Bragantino jogasse tanto como jogar contra a gente, ele seria campeão, sabe? E, tipo, reclamando da equipe adversária por jogar bem, tipo... É algo motivacional. Quando, assim, isso daí a pessoa tem que aprender o seguinte: quando uma equipe que tem um nível técnico abaixo do que a equipe que está enfrentando, né? É uma motivação, né? Por exemplo, o Bragantino, a motivação dele é derrotar o Palmeiras, que é uma equipe que é a das mais fortes do campeonato mesmo, do campeonato brasileiro, atualmente. Então, é uma motivação, né? Derrotar os caras. Então isso daí não tem nada de ruim, não. É algo realmente que acho que toda equipe deve ter, né? Vou enfrentar uma equipe forte, beleza, vamos lá derrotar o cara. Porque se a gente derrotar os caras, a gente ganha moral. Entendeu? Então pra mim tem umas reclamações do Abel que é meio sem pé, sem cabeça, assim. Ele é bom técnico, mas realmente às vezes ele dá uma exagerada nos comentários dele. Mas assim, realmente o pra cá foi bem ruim pro Palmeiras, que perdeu a chance ali de encostar no Botafogo. E já viu o Fluminense já no
teu retrovisor já. O Fluminense já tá bem ali, já praticamente colado com o Palmeiras, né? E realmente deu uma embolada ali na tabela. Mas assim, vamos ver, se pro Palmeiras for ruim, né? Um jogo realmente bem assim, foi um jogo bem brigado, tá bom? O Bragantino até que foi um resultado bom, né? Que o Bragantino também saiu um pouco daquela parte ali que é perigosa, né? Na tabela. Mas foi, como eu falei, foi um jogo bem brigado, assim. Bem mesmo... teve lá as suas chances, né? O Palmeiras jogou melhor. Teve mais chances de sair vencedor, mas não soube aproveitar, né? Inclusive teve 22 chutes ao gol. Não, desculpa. 22 chutes e 6 ao gol, né? Então o Palmeiras chutou bastante, mas não foi tão preciso nessa partida. Então o Palmeiras realmente nessa partida ele não teve tanta eficiência como tu tem, né? O que é meio surpreendente, porque o time do Abel realmente consegue ser eficiente, né? Apesar de às vezes criar pouco, né? Essa partida foi uma exceção que criou muito o Palmeiras, mas realmente não conseguiu ser efetivo ao ponto de chegar à vitória. E deu uma bobeada, né? A defesa deu bobeada e o Bragantino foi lá e fez o seu gol, né? Empate, como eu falei mais uma vez, é ruim pro Palmeiras, porque deu a chance de se aproximar ali do Botafogo, né? Que já vou falar do resultado. Mas de fato, realmente é um resultado que assim, o Palmeiras ainda continua invicto, mas enfim, vamos lá. Vamos lá pro próximo jogo, tá bom? Vamos comentar rapidamente da próxima partida, até para os vídeos não ficar tão longo. Vamos falar do Botafogo logo, que para mim foi o resultado mais surpreendente que teve na rodada, que foi justamente o Goiás vencendo do Botafogo por 2-1. Resultado para mim surpreendente, porque eu acho que o Botafogo estava jogando melhor, tá bom? Eu tava jogando melhor as outras partidas, né? Nessa ele foi bem ruim mesmo. O Botafogo realmente não jogou nada. Abriu o tempo pra cá, parecia que o Botafogo iria vencer o Goiás até de forma fácil, mas inexplicavelmente o time caiu, né? De rendimento no jogo, e o Goiás, né? Soube se aproveitar e virou a partida. É um resultado realmente bem mesmo complicado o Botafogo, que perdeu o 100%, né? Mas como o Palmeiras não tinha vencido, então na última rodada, então o Botafogo, independente do resultado, né, iria se manter na liderança. Mas realmente é um placar assim que, assim, depende da liderança, sendo sincero, é um placar que preocupa a torcida do Botafogo, porque assim, o Botafogo já teve adversário mais forte, né, e venceu bem as partidas. E nesse, contra o Goiás, a torcida esperava que o Botafogo fosse ganhar bem, né, porque o Goiás realmente não estava jogando tão bem assim. Tava jogando umas partidas até meio horrorosas, né? No campeonato. Mas a equipe goiana soube se superar e venceu o líder do campeonato. E realmente foi uma partida pro torcedor se esquecer. E também ligar um pouco o sinal de alerta, né? Porque, como eu falei, legal, Botafogo na liderança, o time vem jogando bem, vem demonstrando futebol até bem legal de se ver, bem ofensivo. Mas, como falei, a tendência é que com o tempo realmente o Botafogo não ia manter todo esse rendimento todo o jogo, né? Uma hora ia cair. E caiu justamente nessa partida. Talvez seja a partida que o Botafogo fosse mais fácil, né? Assim posso dizer, né? Por conta do atual momento do Goiás, né? Deixa eu só conferir aqui. Deixa eu conferir qual é o próximo jogo do Botafogo. Ah, tá, pois é. Pois é, porque é o seguinte, a próxima partida do Botafogo, só pra vocês terem noção, é contra o Fluminense, né? Seu clássico contra o Fluminense. Então, o Botafogo perdeu a chance de ficar de boa ali na tabela, né? A liderança de boa, isolado, ter até mantido abrido uma certa distância ainda mais pra cima do Palmeiras, mas realmente perdeu uma ótima chance e tá ali, né?
né? Agora embolou aquela parte ali de cima e o Botafogo tem que ter cuidado, porque senão se ele estava líder invicto com até uma boa distância, ele pode até cair se ele perder o próximo jogo pro Fluminense, até para, dependendo do resultado, até para sexto lugar, dependendo do resultado, né? Então, para ver como é que é a situação do Campeonato Brasileiro, né? Então, o time que estava liderando de forma invicta, né? Com 5 vitórias em 5 jogos. No caso, 4 vitórias em 5 jogos, né? Deixa eu só conferir aqui. Não, desculpa, foi 5 vitórias em 5 jogos, né? Então, o Botafogo estava invicto com 5 vitórias em 5 jogos. Do nada pode cair até para a quinta posição, né? Dependendo do caso. No campeonato. Então, realmente é uma situação que pode até preocupar os botafoguenses já com esse resultado, né? Já que a equipe realmente não jogou nada contra o Goiás. Tá bom? Então vamos lá para a próxima partida, que a gente vai comentar aqui. A gente já falou do... Ah, tá. Vamos lá. Cara, esse jogo entre Corinthians e São Paulo deu muito pano pra manga, porque é complicado. Cara, vamos lá. A gente teve um empate entre Corinthians e São Paulo. O jogo em si, se a gente for falar, o São Paulo jogou melhor. O Corinthians realmente tá numa situação que parece que não engrena, né? O Luxemburgo chegou, tinha saído o Lázaro, né? O pessoal reclamava muito do Lázaro. Eu vou nem falar do Cuca, porque o Cuca só teve um jogo praticamente, né? No comando da equipe. Depois disso saiu por conta da toda aquela situação que a gente já comentou em vídeo. Mas assim, a equipe do Corinthians realmente não vem jogando bem. Tem umas oscilações de bom futebol, mas de resto, desculpa, não vem jogando bem. Tem sido uma equipe até, não posso usar o termo, apática, né? Assim posso dizer. É um time realmente que às vezes não vai pra frente, não tenta, como posso dizer assim, agredir ofensivamente o adversário. É uma equipe que realmente peca muito no setor ofensivo, principalmente no setor criativo da equipe. Senão o Roger Guedes, essa equipe realmente poderia estar numa situação pior ainda, que quem está salvando realmente é o Roger Guedes, essa equipe. E de resto, realmente, o time realmente não vem jogando bem. E essa partida realmente a equipe não jogou bem. Até empatou, né? Conseguiu empatar em um lance bem polêmico mesmo. E pra mim também não foi pênalti pro Corinthians. Acho que o jogador simplesmente se aproveitou do momento e se jogou. Mas assim, é complicado. É complicado. No momento do Corinthians, o Corinthians precisa realmente rever essa situação, porque voltou à zona do rebaixamento, o empate, né? Então, o Corinthians, se não se cuidar, realmente vai ser um ano bem complicado. E assim, o São Paulo foi melhor na partida, tá bom? Teve mais chance e parecia que ia vencer o jogo. O São Paulo realmente tem melhorado bastante. O Dorival tem ajeitado essa equipe e tem mostrado uma certa evolução, como foi até no vídeo passado, de forma tímida, né? Não um futebol realmente virtuoso, né? Que deu orgulho do torcedor, mas dá pra ver a melhoria na equipe, né? Com a chegada do Dorival Júnior. E a verdade é que merecia vencer, né? Merecia vencer o Corinthians, se não fosse esses lances polêmicos, né? Que, cara, como falei, né? É complicado. Infelizmente a gente tá com um nível de arbitragem bem abaixo do que a gente se espera. Inclusive já vi pessoas, né, falando que a gente deveria pegar e trazer árbitros, né, de fora, trazer apertar jogos importantes aqui no Brasil, porque de fato realmente a arbitragem tem errado muito e esses erros são até cruciais para resultados, né? Esse aqui realmente, se não fosse o pênalti, né, o Corinthians foi lá e fez, o São Paulo teria ganhado, né? O Corinthians não merecia sair nem com empate, ao meu ver, na minha opinião. Mas realmente, de fato, é uma coisa que preocupa, né? Porque
diante de tanta situação que a gente está passando, né, no futebol brasileiro, com esquema de manipulação e tudo mais, tem gente até duvidando que tem até árbitro aí metido nessa situação. O que eu sinceramente não duvido, até porque a gente teve no passado árbitro envolvido com o negócio de esquemas, né? Se vocês acompanharem o meu vídeo que eu fiz, né, sobre manipulações de resultados, que lá eu conto de forma breve a história da máfia do apito, né, que favorecia apostadores, favorecendo alguns times, né. Então, eu não duvido que isso possa tá acontecendo, né, porque se aliciar jogadores de futebol que ganham muito bem, que recebem um salário gordo, né, imagine árbitros de futebol que não ganha quase nada, né. Ser árbitro no Brasil aqui é como se fosse um bico, né? Os caras não são regulamentados, né? Os caras têm uma outra profissão, na profissão deles não são ser árbitro de futebol. Eles fazem lá o seu jogo, né? Ganham um dinheiro, né? Um valor lá, inclusive hospedagem, alimentação, enfim, uma série de coisas que eles ganham por conta de arbitrar jogos, né? Em estádios, né? Porque eles rodam o Brasil apertando jogos. Então, se para jogador de futebol já fizer todo aquele esquema e eles aceitar por, ao meu ver, pouco valor, imagine para árbitro de futebol. Então, eu não duvido. Mas assim, isso também não quer dizer, então que todo jogo tá tendo manipulação. Não, às vezes é ruindade mesmo. É ruindade dos árbitros mesmo que estão apitando. Que às vezes realmente eles não sei, não vê o lance de forma correta. Até com o auxílio do VAR mesmo, a gente tem erro de arbitragem. É incrível, né? O avanço da tecnologia que a gente está tendo hoje em dia, mesmo assim a gente ainda vê erros bizarros na arbitragem, né? O que é algo inaceitável. E tem uns erros que a gente olha e diz, não, tudo bem. Um lance difícil, às vezes tem lance de impedimento realmente que é milimétrico, que às vezes a olho nu não dá para perceber, somente com o auxílio da tecnologia, mas tem outros que erro, sabe, são grotescos, né? Que dá para perceber claramente. Então, realmente, o que vem acontecendo realmente é algo preocupante, porque isso realmente acaba interferindo. Outras coisas, né? Às vezes tem árbitros que quer se aparecer demais, às vezes já vi árbitro expulsar jogador por menos, né? Às vezes aquele árbitro realmente que, por favor, quer ser acima do espetáculo, né? Em vez de ele administrar o espetáculo, ele quer ser acima do espetáculo, no caso do jogo de futebol. Então realmente é algo realmente preocupante o nível de arbitragem que a gente tem no Brasil hoje em dia, tá bom? Mas assim, como eu falei, é um resultado que, pra me ver, quem merecia vencer era o São Paulo, que ele já não jogou bem. E é aquela coisa, acabou tendo pênalti, a equipe não tem nada a ver com isso, fizeram o pênalti, empataram, então de boa, resultado ruim pros dois, porque o Corinthians voltou para a zona do rebaixamento e o São Paulo não conseguiu subir na tabela, né? Só até que vinha bem, né? Mas acredito que se tem um alento para a torcida do São Paulo é ver que a equipe está evoluindo e está melhorando. Então eu acredito que a equipe com o Dorival possa, quem sabe, até lutar por uma vaga ali na Libertadores, mas tudo depende também da equipe, né? A equipe manter essa pegada de evolução, dá assim para chegar, tá bom? Beleza, então vamos para a próxima partida? Vamos lá para o próximo jogo? A gente já comentou sobre o Clássico Paulista, já comentamos sobre o Goiás e o Botafogo. Vamos falar antes do Vasco, que eu tenho comentado a situação do Vasco, que olha, o Vasco é um caso sério mesmo. Sinceramente, olha, quando parece que a torcida vai ter uma temporada de paz, né? Que a equipe vai dar orgulho pra torcida, aí vem o Vasco e acaba estragando. Porque é o seguinte, o Vasco ele perdeu novamente em casa e dessa vez foi pro Santos. Foi 1-0 pro Santos, o Vasco jogou uma partida melhor. O Santos realmente teve seus momentos, ainda mais o Vasco jogou melhor do que o Santos. Mas a verdade é que o Vasco, no setor criativo e no setor ofensivo, é algo complicado, né?
é complicado. O time até cria bem, né? Chuta bastante no gol, mas não é aquele tipo de lance realmente perigoso, né? Tem um ou outro lance que a gente pode dizer, não, o Vasco criou, chegou bem no gol, beleza, mas de resto, parece que a equipe não tem um setor ofensivo capaz de dar uma confiança pra torcida, dizer, não, pegou lá na frente, os caras vão fazer gol. E eu tenho que comentar sobre o Pedro Raul, né? Que é um jogador que chegou com uma esperança que ia ser o goleador da equipe do Gigante da Colina. E o cara não tá conseguindo, o cara se enrola com a bola, não consegue dar seguimento das jogadas. Quando pra ele tá ali na frente do gol, pra finalizar, pra concretizar a jogada, no caso no gol, ele erra, né? Chuta de forma errada. Então, eu não sei o que tá acontecendo com o Pedro Raul, mas sempre eu falo o seguinte, eu até comento isso com alguns amigos aqui em off, né? Off, assim, em vídeo. E eu, sinceramente, eu não gosto quando uma equipe contrata um goleador da temporada passada. Principalmente de um cara que se destacou numa equipe menor, de menor expressão, né? Assim posso dizer. Assim, porque os caras, quando chegam numa equipe grande, eles praticamente eles tremem na base, né? Eles tremem a perna ali. Porque pressão, é outro clima, tem a torcida ali que cobra, que tá ali pressionando. Então, quando ele tá numa equipe de menor expressão, não tem tanta essa pressão. Tem, obviamente, tem a pressão, sim, mas é de um nível menor. Quando chega numa grande equipe, os caras tremem. E eu acredito realmente que o Pedro Raul tá tremendo, né? Tá sentindo a pressão da torcida do Vasco. Tem um ou outro momento em que ele consegue fazer até que partidas assim, de forma razoável, né? Consegue fazer o seu golzinho ali. Mas tá longe de ser aquele jogador que realmente, de fato, a torcida do Vasco esperava, né? Tá longe. Ele, de longe, é o jogador realmente, de fato, que você olha, não, esse cara vai ser o artilheiro da equipe. Então, é complicado, né? E o Vasco realmente vem pecando muito no ataque. A equipe até que cria jogadas, chega no gol, mas no momento de finalizar tem pecado muito. E esses erros, né, assim, ofensivos, assim posso dizer, essas percas de gols têm sido fundamentais para os resultados, né? A equipe joga bem, mas não consegue concretizar as jogadas em gols e acaba levando os gols, né? A setor defensivo do Vasco não é bem, não tá jogando bem, tem falhado bastante. E o resultado é esse, né? O time jogou até que bem contra o Santos, teve praticamente o domínio da partida, né? O Santos, como foi, teve alguns momentos bons, mas não foi também isso tudo. Mas soube muito bem aproveitar as chances que teve e fez o gol. Depois disso, aguentou bem a pressão que o Vasco impôs, né? Principalmente jogando dentro da de São Januário. E é o vencedor. Um resultado importante para o Santos, que continua ele tendo um momento de recuperação, subindo na tabela. E para o Vasco é um resultado horroroso. Porque se a equipe teve um bom início de campeonato, agora realmente está começando a cair e já está na 16ª posição. Já tá batendo a porta ali da zona do rebaixamento. Então, se a equipe perder o próximo jogo, vai pra lá. Então, o torcedor Cláudio Maltino, que esperava que a temporada fosse, sabe, extraordinária, que a equipe fosse brigar por algum título, ver a equipe ficar ali na zona do rebaixamento é algo preocupante. Apesar de ser ainda as primeiras rodadas, realmente começa a bater na porta aquele fantasma do rebaixamento, né, da Série B. Então, realmente o Vasco precisa ver se melhora realmente o setor ofensivo, porque senão realmente vai perder partidas em que poderia ter ganhado, né? Essa partida o Vasco poderia ter ganhado de forma fácil, né, do Santos. Porque o Santos realmente, apesar de estar se recuperando, não tá longe de ser um Santos realmente que impõe um medo pro adversário. A garotada do Santos realmente são jovens, são muito novos, então não tem aquela casca mesmo para encarar ainda grandes jogos, né? Mas tá aí, tem dado resultado, tem mostrado força e tá conseguindo levar o Santos a subir na tabela. Tá bom? Então, de fato... e antes disso, de encerrar o tema sobre o Vasco, deixa eu comentar um pouco sobre o que o Barbieri falou, né? O Barbieri, que chegou na coletiva, falou: eu sinceramente achei o
comentário do Barbieri é desnecessário. Sendo sincero, a opinião minha, tá bom? Quem quiser discordar, discorda aí, mas eu achei desnecessário. O cara falar que o Vasco tá na UTI. Cara, o que você quer dizer pra torcida quando você fala isso? Quer dizer que, eu não vou usar o termo que, senão o YouTube pode me censurar, mas quer dizer que você já tá dizendo que o Vasco já tá praticamente lá falecido, assim posso usar esse termo. Tá falecido, quer dizer que a equipe tá lá embaixo, não tava ali enterrado, sabe? E agora ele chegou e tá tentando tirar a equipe da UTI, sabe? É um termo, acho que muito errado que ele usou. A gente sabe que o Vasco tá tentando se reestruturar como um clube mesmo, tá tentando se reestruturar de forma financeira. Esse processo não é fácil, é demorado. Eu já tinha comentado isso no vídeo passado com o Botafogo, que é uma situação em que a torcida precisa ter consciência que não é do dia para a noite. Realmente é demorado, precisa de tempo para poder, de fato, surgir os resultados que a torcida espera. Então, vai ser uma temporada que o Vasco vai chegar e brigar por título do Brasil, já sabe, ir para Libertadores, brigar por títulos importantes, entendeu? Não é assim. A equipe está tentando se reestruturar, tentando sabe, se organizar primeiramente para poder aí sim montar uma equipe para poder brigar por título. Como falei, a equipe do Vasco é uma equipe média, né? Não tem nada de extraordinária e que, assim, não tem time para estar lá embaixo. Essa é a verdade, não tem time para estar lá embaixo. Mas já vi também muita equipe do Vasco de nível até bom, mas cair com alguns bons jogadores, mas se você perceber, o time não engrana e acabou caindo para a segunda divisão. Entendeu? Então é complicado. E assim, o Barbieri, ele é um bom treinador, assim. Só que tem uma coisa com ele, que eu já tinha comentado também no outro vídeo, que ele faz bons trabalhos. Ele tem bons inícios de trabalho, mas só que ele não consegue manter esse nível. Ele começa bem, vai caindo e acaba em decadência o trabalho dele. Isso aí que pega. Então, ao meu ver, eu acho que o termo que ele usou, né, a analogia que ele fez aí, o Vasco, até pra torcida é realmente algo foi muito errado. A torcida já tá começando a pegar no pé dele. Tem gente já até, inclusive, já tá pedindo a saída dele, porque realmente não tá gostando do que a equipe tá mostrando em campo. Então, o Barbieri também tem que maneirar nas palavras dele, porque senão ele vai acabar irritando muito a torcida, e em vez de ele trazer a torcida para ele, né, para apoiar a equipe para ele, vai acabar levando a torcida contra ele, como já tá, né? O que se viu aí depois da partida contra o Santos realmente já dá noção de como a torcida tá, qual a opinião da torcida com ele, né? Então, realmente é complicado. Muito bem, vamos lá. Vamos seguir aqui com os jogos, né? Deixa eu ver qual jogo a gente vai comentar. Vamos comentar do clássico, né? Do Atletiba, né? Que a gente teve. Clássico paraense, em que o Atlético Paranaense ganhou do Curitiba. Resultado realmente muito bom pro Atlético Paranaense, que já tá brigando ali na parte de cima ali do campeonato, né? Tá começando a se recuperar bem, né? Tá começando a subir. E pro Curitiba é um resultado trágico, né? Resultado realmente complicado, principalmente pro que foi o jogo, né? O Curitiba pegou um gol no finalzinho, no apagar das luzes, né? O terceiro gol do Atlético Paranaense foi no apagar das luzes. Então, realmente um resultado bastante duro pro Curitiba, que até tava vencendo, né? Conseguiu levar uma virada nesse jogo. E é um resultado péssimo, porque a equipe já tá ali na penúltima colocação, né? Então, de fato, realmente o Curitiba precisa melhorar bastante para poder tentar ver se consegue reagir, né? Porque se continuar nessa situação, realmente vai cair. A equipe não é forte, tá bom? A equipe do Curitiba também é bem frágil. É uma equipe bem mesmo. Eu vou usar o termo fraca, tá bom? É uma equipe fraca. Mas eu acredito que a equipe também consiga dar uma reagida, né? Foi realmente um começo bem trágico. A equipe tá em penúltimo por 2 pontos.
E vamos ver, né? Vamos ver se a equipe reage pra assim tentar ver se consegue escapar, né? E o Atlético Paranaense, né? Tá fazendo uma boa campanha, né? No Campeonato Brasileiro e também tá tendo uma boa temporada. Tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. Foi uma parte realmente em que a equipe jogou realmente com raça e buscou sempre o pra cá. Então, é realmente um resultado que foi merecido por tudo que o Atlético Paranaense mostrou em campo, mostrou muita raça, muita vontade e conseguiu fazer um gol no finalzinho que decretou essa vitória. E assim deu uma subida na tabela. A equipe tá em quinto, tá bom? Mas daqui a pouco eu vou falar sobre a tabela para como que tá a classificação, tá bom? Vamos lá para a próxima partida, pra gente também ir dando uma agilizada, né? Que já tá bastante longo. Vamos falar do Cruzeiro? Cruzeiro que simplesmente atropelou, né? O América Mineiro, que pra mim é a decepção do campeonato. Eu esperava muita coisa do América Mineiro. Principalmente esperar a campanha que fez, né? No Campeonato Mineiro. E nesse jogo praticamente foi atropelado pelo Cruzeiro, hein? O Cruzeiro não tomou conhecimento do Coelhão. E a Raposa abocanhou o Coelho. Realmente é um resultado bem expressivo, né? O Cruzeiro realmente que também, assim como o Atlético, mas está fazendo uma boa campanha. Tá ganhando seu joguinho, está em quarto lugar. Tá aos poucos, né? Subindo, né, tá brigando ali, né? Se mantendo ali entre os 4 primeiros. Então realmente o Cruzeiro tá mostrando uma força nesse início de campeonato que muita gente até duvidava, né? Então realmente o Cruzeiro realmente tá surpreendendo por conta de como foi o início de temporada, né? O Cruzeiro realmente começou bem, começou ruim a temporada, não vinha jogando bem e parece que com a chegada do Pepa, né? Do técnico Pepa, deu uma ajeitada no clube, né? E tá aí. A equipe é aos trancos e barrancos, mas tá lá, tá se mantendo lá em cima no topo e tá fazendo campanha melhor do que seu rival, né? Começou bem melhor do que o Atlético Mineiro, que agora que tá começando a se recuperar, né? Tá começando a subir na tabela, mas de fato, realmente, esse início do Cruzeiro realmente é de dar esperanças pra torcida, né? Quem sabe brigar por uma vaga na Libertadores. Título já é outra situação aqui. Como eu falo, é muito complicado, mas por conta do time, né? Que o Cruzeiro tem, que a equipe do Cruzeiro não tem uma equipe forte, né? Mas de fato, é uma equipe que, ao meu ver, realmente tá me impressionando nesse início. De todas as equipes assim que estão aí, né? Eu acho que o Cruzeiro realmente é a equipe que tem me impressionado por conta do que tá fazendo no Campeonato Brasileiro. E como eu já falei, o América Mineiro pra mim é a decepção. Eu esperava mais do América Mineiro. Esperava que apenas a equipe ficasse no meio de tabela, mas de fato tá complicado. A equipe só tem um ponto, né? E tá numa situação que tá começando a ficar bem complicado. Se não começar a ganhar jogos, realmente mais à frente vai ser complicado sair dessa situação. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá para a próxima partida de forma rápida. Vamos comentar o próximo partida de forma rápida, para poder a gente não alongar muito o vídeo. Vamos falar do Grêmio rapidamente. O Grêmio que empatou com o Fortaleza, né? Resultado que para muito gremista foi péssimo, né? Porque o Grêmio tá realmente numa fase bem ruim, né? O Grêmio que não parece que não engrena na temporada, né? O time realmente, como até o próprio Renato e muita gente tá falando, né? O próprio torcedor não precisa de reforço, né? Porque senão realmente o Grêmio não vai conseguir brigar por algo grande no campeonato. Vai ser aquele time de, assim, meio de tabela, ali tentando brigar ainda, chegar numa Libertadores, mas realmente o Grêmio não vem jogando tão bem. Então realmente, de fato, é complicado. Tá complicada a situação do Grêmio, que não engrena no campeonato. E o Fortaleza, né? O Fortaleza tá ali, né? O Fortaleza também tá tendo uns empates, né? Tem empatado direto, são 3 empates seguidos. Mas o time até que vai conseguir sair bem, razoavelmente bem no Campeonato Brasileiro.
realmente é de se assim, admirar o trabalho do técnico do Fortaleza, por conta de ter uma equipe que não tem um primor de time, mas com certeza o técnico, né, o Vojvoda, ele consegue extrair o melhor dos jogadores, que a equipe consegue realmente, de fato, encarar grandes equipes até de igual para igual, né? Consegue fazer bons jogos com equipes grandes e realmente dá muito trabalho. Então, empate realmente bem ruim pro Grêmio, e pro Fortaleza até que não foi ruim não, né? Já que a equipe jogou assim, fora de casa, então um empatezinho ali na Arena do Grêmio realmente foi um bom resultado pro Fortaleza. Vamos lá pro próximo jogo aqui que a gente falta comentar, deixa eu ver se tá tudo ok. Tivemos também a vitória do Fluminense, né, em cima do Cuiabá, foi 2-0 pro Flusão. Então, assim, o Fluminense deixa eu só ver o Fluminense tá em terceiro. Então, assim, o Fluminense tá ganhando seus jogos, tá jogando bem. O Fluminense realmente tá se credenciando a ser favorito, né, um dos favoritos a ganhar o título brasileiro, e consegue uma vitória, né, que dá moral para a equipe para encarar o Flamengo hoje, né, e quem sabe até fazer um bom jogo pro Flamengo e sair com uma vitória em cima do Rubro Negro, né. Como falei, o Fluminense é a equipe favorita para essa partida das oitavas de final da Copa do Brasil por conta do futebol que tá jogando. O time tá jogando melhor, tá bem organizado. Tem suas oscilações, né? Que momento que joga ruim, tem. Mas, de fato, se a gente pegar bem, o torcedor do Fluminense tem motivos para estar confiante para esse jogo de hoje. E a partida do Cuiabá foi mais um desses jogos em que o Fluminense realmente conseguiu fazer isso para cá. Apesar, assim, o Cuiabá teve até um certo equilíbrio, até certo momento com o Fluminense, mas o Fluminense soube muito bem aproveitar as chances que teve. Então, por mais que o Fluminense tenha suas oscilações, né, jogou de forma razoável contra o Cuiabá. Sendo sincero, sinceramente falando, acho que o Fluminense não foi tão bem assim com as outras partidas contra o Cuiabá, mas saiu vencedor, saiu com a vitória. O Cuiabá é uma equipe que também está numa situação bem complicada no campeonato. Está ali na zona do rebaixamento, né? Tem ali também feito alguns jogos até que interessantes, mas também não consegue, né? O Cuiabá tem uma equipe também bem limitada também. Não é uma equipe realmente que você possa dizer, não, o Cuiabá vai pelo menos sair dessa situação. É outra equipe realmente que vai brigar por rebaixamento. Pelo futebol que vem apresentando, realmente é uma equipe que está se credenciando a brigar para não cair, né? Ficar naquela zona ali perigosa. Tá bom, então vamos lá. Vamos para a próxima partida. Eu tô passando de forma rápida para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Senão a gente vai para lá ficar 2 horas aqui comentando sobre todas as partidas, mas vamos lá. Mas assim, foi um bom resultado do Fluminense. Bem resultado do Fluminense. Continua em cima, brigando pela liderança, e só tá esperando os dois marcarem, né? No caso, os dois bobear, no caso, o Botafogo e o Palmeiras, para poder bobear. Inclusive, o próximo jogo é justamente o clássico entre Fluminense e Botafogo, então o Fluminense tem a chance de subir ainda mais na tabela. E se o Palmeiras não ganhar o seu jogo, né? Ele só conferir aqui, eu acho que o Fluminense se o Palmeiras não ganhar seu jogo, empatar ou perder, quem ficar líder, né, que é o novo líder do campeonato, será o Fluminense. Então, resultado importante do Fluminense, que pode até chegar na liderança na próxima rodada, dependendo dos resultados que tiver. Tá bom? Então vamos lá para a próxima partida que a gente vai comentar aqui. A gente já teve... Deixa eu ver se tá faltando alguma partida. Ah tá, a gente teve a vitória do Galo, né? Falta somente esse jogo pra gente comentar. Então, a gente teve a vitória do Atlético Mineiro pra cima do Internacional.
vitória importante do Atlético Mineiro, que já começa a se recuperar no campeonato. Teve um péssimo início de campeonato, mas agora já está começando a se recuperar. E pro Internacional é um resultado complicadíssimo, hein? Porque ficou na mesma situação do Flamengo, hein? São 3 derrotas seguidas do Internacional. Inclusive, já viu o Flamengo passar o Internacional, né? No caso, há 3 rodadas passadas, o Internacional estava à frente do Flamengo, né? O Flamengo estava ali embaixo. E agora o Internacional já se viu o Flamengo ultrapassar ele na tabela. O que é preocupante, né? O Internacional realmente tem uma equipe que pode ser mais do que está sendo, né, no campeonato. E a torcida começando a ficar meio cabreira, né, com a equipe. Porque a equipe tem um bom elenco, mas tá ali, né? Tá... tem momentos... Como eu falei, o Internacional é engraçado. E tem momentos que ele faz ótimas partidas, mas partidas boas mesmo, que você pode não, realmente o Internacional mereceu vencer. E tem partidas em que ele joga ruim e ganha. Como eu falei, vou citar novamente o exemplo contra o Flamengo, que a equipe não jogou bem, o Flamengo dominou o time em casa, mas se estava vencedor. Então, o Internacional tem essas coisas, né? Às vezes joga muito bem e às vezes perde, e às vezes joga ruim e ganha, né? São coisas que acontecem com o Internacional. Mas de fato, realmente o Internacional tá uma situação bem complicada. Se não se cuidar, também pode ser que vá ali naquela parte ali perigosa, beirando ali a zona do rebaixamento. Então realmente o Internacional tá bem complicado, mas assim, foi um jogo em que o Atlético chutou mais, mas realmente foi um jogo bem assim equilibrado entre as duas equipes, mas o Atlético mesmo soube muito bem aproveitar as chances que teve. O Inter também chutou, também tentou arriscar, mas o Atlético Mineiro conseguiu se impor diante do Inter em casa, né? E como falei, o Inter realmente é uma equipe complicada, é muito complicada, porque tem situações em que o Inter realmente passa que às vezes acho que nem o torcedor consegue acreditar, né? Mas assim, o Inter precisa se recuperar, porque senão realmente na tabela vai ficar complicado. Tá bom, pessoal? Então, eu passei de forma rapidinho esses jogos, tá bom? Até pro vídeo não ficar longo. Então vamos lá pra tabela logo, antes de a gente encerrar o vídeo. O vídeo já tá ficando bastante longo. Então vamos lá, vamos pra tabela para saber como é que tá a situação de cada um time. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar um pouco da tabela. Vamos lá. Classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Quem a gente tem em primeiro colocado, na frente, no topo da tabela, a gente tem o Fogão. O Botafogo tem 15 pontos. Perdeu o último jogo, mas se mantém na frente de todo mundo. Em segundo, a gente tem o Verdão. O Palmeiras, que empatou, né? O Bragantino perdeu uma chance de ouro de passar o Botafogo e tem 14 pontos. Em terceiro, a gente tem o Fluminense com 13 pontos. Em quarto, a gente tem a Raposa. O Cruzeiro tem 12 pontos. Em quinto, a gente tem o Furacão. O Atlético Paranaense tem 12 pontos. Em sexto, a gente tem o Atlético Mineiro com 10 pontos. Em sétimo, o Santos com também 10 pontos. Em oitavo, a gente tem o Fortaleza com também 10 pontos. Em nono, a gente tem o Flamengo com 9 pontos. Em décimo, a gente tem o São Paulo com também 9 pontos. Em 11º, o Grêmio com 8 pontos. Em 12º, o seu rival, o Internacional, com 7 pontos. Em 13º, a gente tem o Bragantino com 7 pontos. Em 14º, a gente tem o Bahia com 6 pontos. Em 15º, a gente tem o Goiás com 6 pontos. Em 16º, já ali batendo a porta do abismo, né? Tá ali na zona perigosa, né? A gente tem o Vasco da Gama com 6 pontos. Tá em 16º, o Vascão. Em 17º, aí já começando na zona do abismo, né? A gente tem o Timão, né? Que tá numa situação bem complicada.
tem apenas 5 pontos e está em 17º. Em 18º a gente tem o Cuiabá com 4 pontos. Em 19º, na vice-lanterna, a gente tem o Coxa Branca. O Curitiba tem apenas 2 pontos. E quem está em último, segundo a lanterninha do campeonato, é justamente o Coelhão. O América Mineiro tem apenas 1 ponto na competição. Então é isso, pessoal. Essa foi a 6ª rodada do Brasileirão. E, mais uma vez, antes de encerrar, eu quero fazer um convite para vocês. Caso vocês queiram acompanhar a minha narração, né? Desse apoio para mim nesse projeto, fique de olho que hoje eu vou fazer uma transmissão do jogo Flamengo e Fluminense, tá bom? Válido pelas 8ª de finais da Copa do Brasil. Então, quem quiser acompanhar, dá uma passada aqui no canal, né? Se você não tiver assinado o sininho, ou aguarde aparecer a notificação que a gente vai entrar ao vivo, acho que faltando meia hora de começar o jogo, tá bom? A gente vai fazer um pré-jogo e depois a gente vai fazer a transmissão. E também vamos comentar depois o pós-jogo sobre o que foi a partida entre Flamengo e Fluminense, tá bom? Só uma observação, tá bom? Antes que alguém pergunte, não vai ser com não vai ser com imagem, tá bom? Eu não tenho direitos de imagem para transmitir a partida com imagem. Eu só vou transmitir eu narrando aqui, tá bom? Vai ser só minha voz aqui. Então, já deixando bem claro, tá bom? Sem imagem, tá bom? Somente com a narração. Tá bom, pessoal? E também faço convite para vocês que, se vocês gostam de games, séries, filmes e entretenimento em geral, se inscrevam no canal Alimentando-se, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, para quem, caso se interesse, né, e queira me dar essa força, nesse meu outro canal, que eu começo realmente de games, séries e filmes. Então, dê uma passadinha por lá também. A gente também tá fazendo live jogando alguns jogos clássicos, tá bom? Eu vou fazer também live jogando outros jogos. Inclusive também tem série de FIFA. E vou começar a fazer também Master League de PES, tá bom? Então para quem curte, dê uma passada por lá, tá bom? Tem muito conteúdo legal para vocês aproveitarem e assistir, tá bom? Agora sim, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Espero também vocês hoje, tá bom? Na transmissão. Quem puder dar uma passadinha por lá só para se deixar apenas o like, já vou ficar feliz demais, desculpa. E quem for inscrito... Quem não for inscrito, no caso, no canal, aproveita e se inscreva, tá bom? Então é isso, pessoal. Até uma próxima.